Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Elisângela, professora de língua portuguesa, e fiz esse vídeo para explicar para vocês as atividades da fase 3, tá? A matéria dessa atividade é chamada de variedade linguística. Então vamos lá para o primeiro slide. O que é variedade linguística? É a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Então, gente, a palavra variedade vem de algo que varia, tá? Algo que se modifica. E linguística está falando de língua, a nossa língua portuguesa. Tá? Então, a língua portuguesa ela se modifica o tempo todo, é uma língua viva, tá? Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Há 4 tipos de distinção dentre das variações linguísticas: histórica, regional, social e de estilo. Então vamos lá para explicar uma por uma, tá? O que seria a variação histórica? A variação histórica trata das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas palavras ou expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Então, como eu disse, a língua portuguesa é uma língua viva, então ela se modifica o tempo todo. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. A palavra consequência. Antes ela era escrita dessa maneira aqui, ó, com este acento aqui em cima do U, era conhecido de trema, tá? A última mudança que teve na língua portuguesa, em 2008, ela tirou esse trema. Então, não existe mais essa palavra desta maneira. Agora é sem o trema, tá? Outra palavra, autoestima. Ela era escrita com hífen, com esse tracinho aqui no meio, ó. Não existe mais essa palavra. Agora ela é escrita sem o hífen, autoestima, tudo junto. Né? Esses são 2 exemplos formais da língua, né? Está no dicionário essas 2 palavras novas. A palavra supimpa. Acho que meu avô talvez usasse essa palavra. O que significa supimpa? Né? Hoje em dia usamos a palavra da hora, né? Algo muito legal, algo muito bom. Então não é mais supimpa. Ninguém fala mais assim, né? Outra expressão que também não se usa mais, aquele broto é um pão, né? Quem é que fala isso? Nem sei, talvez, acho que o meu avô também, né? Então, hoje em dia, os jovens falam que aquela mina é mó gata, né? Da hora. Então, são palavras e expressões que não se usam mais e são mudanças recentes, tá? Na língua. Nas imagens que você tem aí na sua atividade, tem esses 2 exemplos, ó. Palavra você, que lá no português colonial era vossa mercê, depois vós me mecê, e aí veio para o você. Já estamos nessa situação aqui, ó, você, C, e já estamos escrevendo só o VC no computador, né? Então, é uma mudança que está ocorrendo. Pode ser que depois esse C vai lá para o dicionário? Quem sabe? Tá? A língua portuguesa se modifica o tempo todo. Outro exemplo, a palavra farmácia. Antes era escrita com PH. Tinha o som de F, mas era escrito com PH. Hoje em dia não se vê mais dessa forma. Tá bom? Então, são mudanças que ocorreram com o passar do tempo. Tá? Vamos para a próxima. Variação regional ou geográfica. São as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. São chamados dialetos, com diversos sotaques e variações. Palavras distintas faladas em regiões diferentes, mas que significam a mesma coisa. Isso daqui é muito comum, né? Então, aqui, ó, a palavra aipim, em alguns lugares chama-se aipim, outros mandioca, outro macaxeira, né? Tem alguma que é certa? Não, gente, não tem. As 3 maneiras estão corretas, tá? A palavra jabá, charque, carne seca, pra gente é praticamente a mesma coisa. Tem regiões que vai falar, não, tem diferença. Mas todos eles é aquela carne salgada,
tá? Jerimum e abóbora, também não tem certo ou errado, tá? Aqui eu coloquei uma imagem com os diversos sotaques, tá? E coloquei um outro exemplo da palavra aqui, ó, semáforo, sinaleira, sinal, farol, todas essas palavras têm o mesmo significado, tá? Gente, o que importa, na verdade, quando a gente está falando de língua portuguesa, é a comunicação. É você conseguir entender o que a outra pessoa está falando, tá? Não existe certo ou errado. Nós aqui do ABC, né, temos um sotaque também. A gente aqui de São Bernardo, a gente puxa esse R meio caipira. O pessoal de São Caetano já tem um outro R, é diferente. O pessoal lá de São Paulo tem outro R. Então, cada lugar tem a sua forma de falar, tá? Você pode até achar mais bonito ou menos bonito, mas não tem certo ou errado, tá? Não tem isso assim, o meu é o certo e o seu está errado. Não. O que importa, na verdade, é você conseguir se comunicar com a outra pessoa, tá bom? Vamos lá para a próxima agora, ó. Variação social. O que é isso, né? São aquelas variações que ocorrem em virtude da convivência entre os grupos sociais. Então, a língua portuguesa se modifica de acordo com o grupo social a que está sendo falada, tá? Então, cada grupo fala de um jeito. Bons exemplos são as gírias, expressões populares de um determinado grupo social, e os jargões que compõem o linguajar usado em um grupo específico, podendo ser profissional, cultural ou social. É errado falar gíria? Não é errado, gente, tá? Por quê? O jovem tem, igual na imagem, né? É nós, só, demorou. Então, a gíria é muito comum para os jovens. Está errado? Não está, tá? Você só precisa adequar a sua fala ao lugar certo. Então, você pode usar a gíria o tempo todo? Não pode, tá? Você tem que saber o momento de usar, tá? Então, aqui, ó, os mais velhos às vezes nem entendem o que os mais jovens estão falando, né? Complicado isso, tá? Mas é comum e não está errado, tá? Jargões, o que é isso? É o jeito que a pessoa lá fala. Vou dar um exemplo aqui, os seguranças, por exemplo. Eles usam umas palavras que só eles entendem, né? Os médicos, tem os gamers, né? Aqueles meninos que ficam jogando lá videogame. Eles usam expressões que nós não conhecemos, nós não entendemos, tá? Então, esse é um exemplo de jargões aqui. Pode variar de acordo com a idade, de acordo com a classe social ou com o grupo social a que pertence. Quando a gente fala de classe social, quando a pessoa fala muito bem, aquele português muito formal, né? A gente fala, nossa, ele deve ser de uma classe social superior aí, né? Ele estudou muito, algo parecido. Não é uma regra, tá? Mas a gente geralmente acontece, tá? Essa variação aqui por classe social. Como exemplo, podemos citar a linguagem dos advogados, dos surfistas, da classe médica, dos seguranças, gamers, entre outras. Tá? Então, ela varia de acordo com o grupo social a que pertence. Tá? A língua portuguesa se modifica. Tá? Tem certo ou errado? Varia de acordo com a situação também. Que é isso que a gente vai ver agora no próximo slide. Olha, variação de estilo ou estilística. São as variedades linguísticas que surgem na adequação que o falante faz de seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, gente. Você vai escrever um bilhete. Hoje em dia não escreve mais bilhete, né? Esqueci. Você vai mandar um WhatsApp, tá? Para o seu filho. Tá dormindo, você já vai deixar no celular dele uma mensagem lá. Filho, fui ao mercado e volto já já. Beijo, mãe. Né? Pronto, beijo. Você deixou ali. Você vai estar preocupado com vírgula, letra maiúscula? Se você usou o português certo ou errado? Não, tá? Porque você está numa situação informal. Agora você vai a uma entrevista de emprego e você vai produzir um texto. Pediram para você escrever um texto sobre você. Você vai se preocupar com a forma de escrever? Com a língua portuguesa? Com o padrão da língua portuguesa? Com o formal da língua portuguesa? Sim, você vai se preocupar. Tá? Então, cada situação utilizamos diferentes formas de falar ou escrever a língua portuguesa. Tem relação com o que é adequado e não adequado.
varia de acordo com a situação. A mesma língua portuguesa que eu uso na praia, no churrasco, na praça, não é a mesma língua portuguesa que eu vou utilizar numa entrevista de emprego, numa audiência com um juiz ou numa reunião com a diretoria da minha empresa, tá? Olha lá os dois exemplos aqui, ó. Linguagem formal, padrão e culta. É aquela que aprendemos na escola, de acordo com as gramáticas. Utilizamos em situações formais, por exemplo, uma audiência com o juiz, uma reunião de trabalho, textos escolares e entrevistas de emprego. Então, aqui é o formal, o padrão da língua portuguesa, tá? Você não vai usar a mesma linguagem que você usa na internet, tá? Cheio de abreviações, né? Aquela língua portuguesa que você usa com os seus amigos, você não vai usar num texto na escola, tá? Outro exemplo, linguagem informal, não padrão, coloquial. Olha, esse coloquial é como a gente se coloca no dia a dia, como a gente fala no dia a dia, tá? Ela é usada quando? Em situações informais, quando nos comunicamos com amigos ou familiares, por exemplo, em um churrasco, em uma conversa na praça, na praia, com a família e em diversas situações informais, tá? Então, a língua portuguesa é uma só. O que importa é a comunicação, mas você vai variar o uso dela de acordo com a situação em que você está. Tá? Vou dar um exemplo. Não importa se a pessoa está na Bahia, no Sul ou em São Paulo. O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova vai ser o português formal. Tá? Então, todos devem conhecer. Não importa o sotaque, não importa se ele mora na praia, no sítio ou na cidade. Tá? A língua portuguesa é uma só, mas tem as variações na fala, tem essas variações que são permitidas, tá? Não é errado falar com sotaque, ok? Então, vamos falar um pouquinho disso agora, ó. Preconceito linguístico. O que é isso? É o julgamento depreciativo, desrespeitoso e até mesmo humilhante da fala do outro ou da própria fala. Do ponto de vista linguístico, não existe variedade linguística melhor ou mais correta que a outra. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem através da língua coloquial. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico, ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Então, gente, não pode você ficar zoando, sabe? Ficar dando risada, ficar constrangendo as pessoas pelo modo que ela fala, tá? Cada pessoa fala do seu jeito e não é correto fazer isso, tá? Ficar julgando as pessoas pelo modo de falar. A pessoa, quanto mais ela vai tendo contato com a norma culta, ela vai modificando a sua fala. Ou ela vai, pelo menos, tomando cuidado, assim, ó, aqui eu posso falar dessa maneira, aqui eu vou falar de outra maneira. Mesmo assim, professora, mas eu tenho um parente, a minha família, por exemplo, é do Nordeste. Ele não pensa nisso, ele vai lá e fala do jeito dele em qualquer lugar, no médico, no juiz, no padre, qualquer lugar ele vai falar da mesma forma. E você não vai ficar julgando, rindo, fazendo brincadeiras, sabe? Sendo mal educado e deselegante com essa pessoa, tá bom? Não pode, preconceito linguístico não deve ocorrer, tá? Vamos lá agora para os exercícios. O exercício 1, você tem a imagem de um caipira falando do jeito que o caipira fala. Você vai ler esse texto e responder essas perguntas, tá? A letra A, B e C, bem simples, você vai responder aí sem nenhum problema. A letra D, que às vezes causa um pouquinho de dúvida, eu comecei a responder aqui para vocês, ó. O caipira começou a falar dele falando assim: quando é hora de comer, nós come. A letra D está pedindo para que você reescreva essa fala do personagem seguindo a norma culta da linguagem. O que é a norma culta? Português formal. Então, você vai modificar todas as falas, tá? Você vai consertar esse texto. Vamos fazer assim. Você vai escrever de acordo com a norma culta.
Então, eu comecei a fazer, você vai terminar, tá? Ele falou, quando é hora de comer, nós come, e eu coloquei. Quando é hora de comer, nós comemos. Este é o português formal. Este é a norma culta, tá bom? É isso que você vai fazer em todo o exercício. Vamos lá para o exercício 2 agora. Observe a charge. A linguagem da charge revela. Marque verdadeiro ou falso. Então, tem a charge, é esse texto aqui, ó. É esse texto com imagem, né? Tem dois meninos, parece jovens, adolescentes, vindo ou indo para a escola. E olha lá o que o outro fala. Você viu achar um monte de livro no lixo? Para mim, sem problema, vou querer ser presidente da República. Então, olha só, que é uma crítica, né? Quer dizer que para ser presidente nem precisa ler. É isso, será? Bom, tem esse texto e você vai ler uma por uma aqui, A, B, C, D e E. E aí você vai colocar V se você achar que é verdadeiro, F se achar que é falso, tá bom? Pensando em tudo que eu expliquei para vocês aí, tá? Vamos lá para o próximo exercício, exercício 3. Que variedade linguística, culta ou coloquial, podemos ou devemos usar nas seguintes situações? Então, aqui você tem até a letra H, e aí você vai colocar só se você usa a linguagem culta ou coloquial. Então, falando em público sobre política, você vai usar o português, né? A linguagem culta ou coloquial. Tá lembrando, culto é o português formal, tá? Aquele que a gente aprende na escola, de acordo com a gramática. Coloquial é a linguagem informal do dia a dia, tá? Pronto, esta foi a atividade 1. A atividade 2, coloquei a letra de uma música, Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa. Tá? Você pode procurar no YouTube para ouvir, é um clássico aí, tá? Da língua portuguesa, é uma música bem antiga. Bom, tem a letra da música, você vai ouvir, vai ler a letra e vai responder as questões de 1 a 7. Todas elas estão falando da música, tá? De 1 a 7. Aí qualquer dúvida, não conseguiu entender o que eu tô perguntando, pode mandar um WhatsApp para mim, tá bom? A questão 8 já não é mais da letra da música, é desse poema que tem aí, na sua folha de atividade. Para dizer em milho, dizem mil. Para dizer em mió, para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, aqui, a gente está falando sobre vício da fala. Você vai responder as 4 perguntas que tem aqui. Tá bom? Bom, estas são as atividades da fase 3 de língua portuguesa. Tá bom? Obrigada pela atenção, bons estudos. Dúvidas podem falar comigo no WhatsApp, tá? Até a próxima. Tchau, gente.